Saudamos a todos os meus irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a Bíblia. Vamos fazer 27 vídeos sobre a Palavra de Deus, são lições. E hoje vamos começar falando sobre a Bíblia Sagrada. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, Pai Criador dos céus e da terra, aqui estamos diante do Teu trono, primeiramente para te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, de mim, dos meus irmãos e irmãs. Te pedimos o Espírito Santo, que Ele habite em nós, faça morada em nós e nos dê entendimento da Tua Palavra. É o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e intercessor. Amém. Bem, meu irmão, minha irmã, nós vamos começar, hoje vai ser a lição número 1, vai ser sobre a Bíblia Sagrada. Assim diz, a Bíblia é um livro diferente. Na verdade, trata-se de uma pequena biblioteca, composta de 66 livros, escritos por cerca de 40 autores, das mais variadas culturas, origens e ocupações. Durante um período de 1.600 anos, milhares de pessoas já deram a vida, literalmente, em defesa das verdades nela contidas. Por abraçarem essas verdades, blasfemos já se tornaram reverentes, ébrios se tornaram sóbrios, criminosos se tornaram confiáveis, ladrões se tornaram honestos, adúlteros se tornaram puros. O que torna a Bíblia um livro tão especial? De onde vem o seu poder? Que valor tem ela para o homem atual? Essas perguntas serão respondidas neste estudo. Ok? Então, pegue a sua Bíblia e vamos ir atrás da primeira pergunta, que diz: como Jesus considerava a Bíblia? Como o nosso Salvador considerava a Bíblia? Vai lá na Bíblia, vamos ver João 17, 17. João 17, 17. Diz assim: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Né? Então diz assim, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ela é a fonte real de toda a verdade e exerce poder transformador e santificador na vida de quem a lê. A palavra de Deus permanece eternamente. É a nossa regra de fé. Tá bom? Então, a resposta é: santificado, na verdade, a tua palavra é a verdade. Segunda pergunta: qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-la? O que eu preciso fazer para entender a Bíblia? Né? Vamos ver a resposta. Está em Atos 8, de 26 a 31. Atos, vamos lá, capítulo 8. Atos 8, de 26 a 31. Diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. O eunuco era aquele que tomava conta das mulheres do rei. Estava de fora e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxime-te e desce do carro e acompanhe-o.
Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Então nós precisamos de alguém para nos ensinar as Escrituras Sagradas, né? Tem pessoas que dizem: eu já li a Bíblia 10 vezes, 20 vezes, mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz que nós precisamos de alguém para nos ensinar, né? Há milhares de pessoas que desejam estudar as Escrituras, mas que, assim como o oficial etíope, precisam de orientações de um servo de Deus. Nesse caminho de estudo e descoberta, o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Então nós precisamos estudar a palavra, ter alguém para nos ensinar, e toda vez que nós formos estudar a palavra de Deus, nós temos que pedir sabedoria de Deus, pedir que o Espírito Santo habite em nós, para que ele nos dê esse entendimento, tá certo? Então, qual é a situação de muitos que estudam a Bíblia e o que necessitam para entendê-la? Eles estudam e não entendem. Para entendê-la, alguém precisa ensinar ou explicar, tá certo? Vamos para a terceira pergunta. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Qual é a forma correta? Vamos lá, vamos ver em Isaías 28:10. Isaías, Velho Testamento, né? 28, verso 10. Isaías 28:10. Diz assim: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regras e mais regras, um pouco aqui e um pouco ali. Ou seja, são passagens que a gente tem que comparar, tanto no Velho como no Novo, falando do mesmo assunto. Tá certo? Isaías 28:10. É isso? Isaías 28:10. Deixa eu ver aqui. Isaías 28:10. Então, vamos lá. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Comparar os textos que tratam do mesmo assunto, marcar verdadeiro ou falso, né? Verdadeiro. Eu preciso fazer comparações de textos que falam do mesmo assunto. Eu não posso me apegar, nem eu nem você, num texto isolado. Nós temos que comparar vários textos, né, que eles falam do mesmo assunto, eles se encaixam, né? Verdadeiro. A outra pergunta: buscar outras passagens que explicam o assunto? Positivo. Nós temos que buscar. Existem outras passagens que falam do mesmo assunto. Outro: estudar sem pedir orientação do Espírito Santo? Errado. Nós precisamos pedir a orientação do Espírito Santo. É Ele que vai nos dar um entendimento. Mesmo que uma pessoa nos explique, se a gente não pedir o Espírito Santo e nós estivermos com o coração aberto para aceitar o assim diz o Senhor, não adianta. Não entra. A pessoa não vai aceitar, vai recusar toda vez. Então, quando nós formos estudar a palavra de Deus, o segredo é: eu tenho que pedir ao Espírito Santo de dizer: Senhor, me dê entendimento, eu quero aceitar o que está na tua palavra. Essa rejeição é fato, se a pessoa não pedir o Espírito Santo para nos auxiliar no momento do estudo que outra pessoa estiver passando para nós, né? Um pouco aqui, um pouco ali, sobre o mesmo assunto, verdadeiro. São passagens que complementam o que está sendo dito. Então, nós temos que pegar outras passagens de outros autores que falam do mesmo assunto. Tá certo? Quarta pergunta: que benefício recebe o estudante das Escrituras? Eu e você,
O que ganhamos com isso? O que eu vou ganhar estudando a palavra de Deus? Existe algum benefício? O que eu vou ganhar com isso? Vamos lá ver em João 5,39. João, Novo Testamento, né? 5,39. Diz assim: examinais criteriosamente as Escrituras Sagradas, porque julgais nela ter vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Nós temos que examinar as Escrituras Sagradas. Olha o que Deus está pedindo para nós, para que a gente examine por nós mesmos, né? Nós temos que examinar as Escrituras, não pegar e ouvir um estudo sem estar fazendo acompanhamento da Bíblia. Então, tudo que for falado de Deus tem que ser acompanhado na sua Bíblia, na minha Bíblia. Nós temos que conferir que o que está sendo dito é verdadeiro. Olha o que diz aqui, 5,39. A Bíblia testifica de Jesus, personagem central do livro sagrado. Cada página revela o seu amor e desejo de nos salvar. Na palavra de Deus, encontramos o caminho da salvação por intermédio de Jesus Cristo. Ao examinar corretamente, constantemente a Bíblia, o cristão deve buscar compreender como a graça e a misericórdia de Deus funciona na prática. Além disso, precisa de uma vida de oração, frequentar os cultos da igreja, né? Pregar o Evangelho. Então, é preciso examinar as Escrituras. Não basta só ficar em oração, né? Eu tenho que estudar, eu tenho que frequentar a igreja, né? Eu tenho que falar de Deus para as pessoas. É isso. Tá bom? Então diz assim, a quarta pergunta, né? Que benefício recebe o estudante das Escrituras? Então, através da Bíblia encontramos a vida eterna. Ela testifica de Jesus. Jesus é o personagem central da Bíblia. Cada página da Bíblia revela seu amor, seu desejo de nos salvar. Lendo-a, encontramos o caminho da salvação. Quinta pergunta. Que outro benefício prático advém de examinar as Escrituras? Tem mais benefício? Tem. Vamos ver lá. Em João 16, 13. João, capítulo 16, verso 13. João 16, 13. Diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Né? Coisa interessante, né? Então, o Espírito da verdade, ele vai, além de nos falar a verdade, ele nos dirá tudo o que tiver ouvido e nos anunciará as coisas que hão de vir. Então, nós não vamos estar nas escuras, no escuro, nós não vamos estar sabendo de nada, né, meu irmão e minha irmã? Então, mais uma afirmação que o que examina as Escrituras, nós somos beneficiados, nós somos diferenciados, porque nós não vamos estar na escuridão, nós saberemos das coisas que hão de vir. Está escrito, não sou eu que estou tentando, é a palavra de Deus, né? Outra passagem está em João 8,32. João 8,32. Então vamos lá. 8. Diz assim:
E conhecereis a verdade vos libertará. Quando, a partir do momento que eu examino a Bíblia, eu sou liberto das drogas, do álcool, da prostituição. Mas não só examinar, eu tenho que examinar, eu tenho que ter um relacionamento verdadeiro com Deus, porque esse livro tem poder de transformar as pessoas, assim como me transformou. E ele vai transformar você também. E muitos que estão ouvindo esse vídeo também foram transformados, graças à palavra de Deus, que tem esse poder sobre nós. Mas eu e você, nós temos que aceitar essa transformação, aceitar essa mudança, porque Deus não pode tocar em mim e você sem que eu e você autorizamos. Deus não é manipulador. Ele só vai mudar a nossa vida a partir do momento que eu permito. E você também tem que permitir, né? Vamos ver aqui o que é que diz aqui. Deixa eu ver aqui se tem. Diz assim: são várias as funções do Espírito Santo: confirmar a verdade bíblica, né? Originar a revelação, guiar, proteger, acalmar e dar esperança. Por seu poder somos santificados e capacitados para exercer um ministério de impacto. Então ele nos transforma, o Espírito Santo. Ele tem muito poder, né? Muito poder. As verdades da palavra de Deus estão disponíveis a todos. Conhecer a verdade é conhecer o próprio Cristo, o que significa amar e seguir fielmente seus ensinos. Este conhecimento trará uma mudança radical, meu irmão, minha irmã, de vida, na minha vida, na sua vida. A verdade é mais do que um conceito teórico. No Antigo Testamento, ela é um princípio do caráter de Deus. No Novo Testamento, descobrimos também que a verdade é Cristo. Foi Ele quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por intermédio dele é que podemos vencer o inimigo. Então, nós só vamos mudar as nossas vidas, sair dessa tristeza, dessa angústia, dessa depressão, se nós buscarmos quem realmente pode nos ajudar, que é Cristo, através da sua palavra. Somente Ele. Não existe nenhuma outra pessoa a não ser Cristo. Então é Ele que vai nos dar paz no momento de angústia, de dor, de tristeza. Então, que outro benefício prático eu ganho, né? Outro, de examinar a Bíblia, as Escrituras. O Espírito Santo guia em toda a verdade. E é a verdade que nos liberta de tudo e qualquer coisa. É essa a verdade. Sexta pergunta do estudo: quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? Quem dirigiu essas pessoas, esses homens especiais? Simples, mas especiais. Vamos lá em 2 Pedro. 2 Pedro, lá pertinho de Apocalipse. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. 2 Pedro, um, 21. Diz assim: porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo.
Então, foi o Espírito Santo que orientou essas pessoas, esses homens santos, a escrever esse livro especial, que tem poder, mas que, após o fechamento da Porta da Graça, ele vai se tornar um livro comum. E não adianta mais buscar, porque as pessoas não vão mais entender. Então, quem dá entendimento da palavra é o Espírito Santo, mas ele vai se retirar da terra. E as pessoas não vão mais entender as Escrituras Sagradas. Os profetas bíblicos colocaram em linguagem humana a mensagem divina. A Bíblia provém de Deus, mas sua linguagem varia de acordo com o contexto e a cultura de cada escritor bíblico. Desse modo, o Espírito Santo inspirou a mente dos profetas. A essa dinâmica damos o nome de inspiração, isso é, a atuação do Espírito Santo ao dar ideias a um profeta para que comunique a mensagem. A Bíblia foi inspirada por Deus através da atuação do Espírito Santo. Ela foi escrita em um período que abrange cerca de 1500 anos. Por mais de 40 autores e em culturas distintas. As principais evidências de sua inspiração divina são unidade temática, profecias cumpridas, fidedignidade histórica, arqueologia, atualidades de seus ensinos e vidas transformadas por sua mensagem de esperança. Então, esses homens foram inspirados pelo Espírito Santo. Tá? Quem dirigiu os profetas a escrever a Bíblia? Homens santos falaram da parte de Deus, movidos ou inspirados pelo Espírito Santo. Sétima pergunta. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? A Bíblia toda? Parte dela? Vamos ver o que diz aqui. Em 2 Timóteo, veja aí, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Timóteo 3, 16. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda. Novo e Velho Testamento. Não existe essa que, quando Jesus veio ao mundo, excluiu, não vale mais o Velho Testamento, só vale o Novo, não. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, toda. E nós não podemos excluir nada do que está nas Escrituras. Nada. Né? Então vamos ver aqui o que diz é verdadeiro ou falso. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Somente o Antigo Testamento? Falso. Somente o Novo Testamento? Falso. Toda a Bíblia é inspirada por Deus? Verdadeiro. Segundo esse texto, a Bíblia é útil para o ensino, repreensão, correção e para a educação na justiça. Pela leitura da Bíblia, nosso caráter é transformado. Nós mudamos, nós somos outra pessoa. Oitava pergunta do estudo. Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Teve alguma coisa da Bíblia que não foi
não foi escrita por esses homens santos? Teve sim. Vamos lá ver em Êxodo 31, 18. Antigo Testamento. Depois de Gênesis. Vamos lá. Êxodo 31, 18. Êxodo 31, 18. Diz assim: e tendo acabado de falar com ele, Moisés, no Monte Sião, Deus deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritos pelo dedo de Deus. Então, da Bíblia, os 10 mandamentos foi escrito pelo próprio dedo de Deus. É lei, meu irmão, minha irmã. É sagrado. É tão sagrado que Deus fez os mandamentos com o próprio dedo dele. Então, tudo que está ali, meu irmão, é lei. É lei, não pode desprezar nada. Em Tiago 2,10 diz: aquele que transgride um só mandamento da lei se torna culpado de todos. É lei. Nós não podemos desprezar nada do que está lá. É lei. Diz assim também, 31, 18. A lei foi dada por Deus em 2 tábuas de pedra, escritas com o seu próprio dedo. Ela é a representação do caráter divino e deve ser engrandecida. Ao obedecer às Escrituras, reconhecemos a soberania do Senhor. Nós reconhecemos a soberania dele. Então é lei. Ninguém pode desprezar nada do que está na lei, como também do que está nas Escrituras. Tá bom? Então a resposta de que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos é os 10 mandamentos. 9. Está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Será que está? Vamos ver o que diz lá em Malaquias. Malaquias 3:6. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Malaquias 3:6. Malaquias 3:6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã e eternamente. Ele não muda. Malaquias 3:6. Então, ele não muda. Vamos ver outra passagem. Apocalipse 22. Apocalipse 22. Último livro, da Bíblia. 22, 18 e 19. Diz assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escrito neste livro. Então, meu irmão, minha irmã, nós não temos que mudar nada do que está escrito. Nada. O próprio Jesus, quando
veio a esse mundo, ele mesmo diz lá em Mateus 5,17, ele não veio mudar nada, nem o i nem o tio. Ele veio cumprir. Até o fim dos tempos ele veio cumprir. Então ele veio cumprir e ele estudava o Velho Testamento. Vamos ver se tem mais alguma informação aqui dessa passagem de Apocalipse. Apocalipse 22, 18 e 19. O Senhor não muda. Malaquias 3, 6. E sua palavra também não deve ser alterada. Seus escritos, significado e propósito devem ser estudados com oração e cuidadosamente guardados e seguidos pelos cristãos. O propósito eterno de Deus para o seu povo permanecerá. Os seres humanos mudam de ideia e ponto de vista, mas Deus é perfeito e imutável. Ele não muda. A seus olhos, o bem é sempre bem e o mal continua sendo mal. Seus princípios de justiça são eternos. Então Deus não muda. Deus não muda, né? Então, novamente, se alguém está autorizado a alterar a Bíblia, ninguém está autorizado. E Jesus, mesmo vindo a esse mundo, ele não podia mudar, porque ele não muda, como afirma a palavra. E Jesus é Deus, é o Filho de Deus. Então a resposta é não. 10ª e última pergunta do estudo: como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Como é chamada a pessoa que ensina a palavra de Deus? Como são chamados essas pessoas? Vamos lá em João 13, 17. João, Novo Testamento, 13, 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Nós somos bem-aventurados, felizes, né? Se a gente pratica isso, o ensino, né? Bem-aventurados, bem-aventurados. Deixa eu ver se tem aqui, João 13, 17. E a outra passagem tem em Tiago, ainda Novo Testamento, né? Tiago. Vamos lá, Tiago. Tiago 1:22. Tiago 1:22 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha como é interessante essa passagem, né? Tornai-vos, pois, praticantes, ou seja, eu tenho que examinar por mim mesmo a palavra de Deus, né? E não somente ouvintes, porque eu posso ouvir mentiras, né? E as pessoas vão estar me enganando, e eu vou estar me enganando. E eu penso que eu sei, mas eu estou enganando a mim mesmo. É o que diz aqui a palavra. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Interessante. Muito interessante. Vamos ver aqui. Tiago 1:22.
Isso mesmo. Então, a resposta da 10ª pergunta: como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Bem-aventurados se praticardes os ensinos da Bíblia. Felizes nós somos se nós ensinamos e praticamos. Nós temos que viver, né? Viver também, nós não podemos esquecer que temos que viver. Eu não posso dar estudo e fazer diferente. Então vamos fazer uma breve recapitulação. Para Jesus, a palavra de Deus é a fonte da verdade. Muitos estudam e não entendem. A forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto, né? Toda a Bíblia é inspirada por Deus e não podemos tirar nem acrescentar nada da Escritura Sagrada. É isso, meu irmão. Esse foi o primeiro estudo da lição, falando da Bíblia Sagrada, né? O próximo estudo, nós vamos falar sobre a beleza da criação divina. Estude, meu irmão e minha irmã. A palavra de Deus, ela nos liberta de todo mal e nos dá paz. Isso não vem de homem, é dom de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê paz e fique com a palavra de Deus. Só Jesus Cristo pode nos ajudar e nos salvar. Deus te abençoe. Fique na paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.